Olá, pessoal! Os transformadores de corrente são transformadores de instrumentos e o objetivo deles é reduzir a corrente elétrica do equipamento monitorado para alimentar circuitos de proteção e também medição. Então, eles podem ser divididos em duas grandes classes: TC de proteção e TC de medição. Como o próprio nome já define, o TC de proteção ele alimenta equipamentos de proteção, relés, cadeias de proteção, como por exemplo o relé de sobrecorrente de uma linha de transmissão. Já o TC de medição, ele alimenta instrumentos de medição, medição de corrente elétrica e também medição de faturamento. Veremos agora a diferença entre esses TCs. E, em primeiro lugar, vamos analisá-los com relação à classe de exatidão. O que vem a ser classe de exatidão? É o erro máximo na medição do TC. Lembre-se, a corrente do secundário do TC, ela reflete a corrente do primário. Então vejamos, no TC de medição, segundo a ABNT, essa classe de exatidão pode chegar até 3%, ou seja, o erro máximo é de 3%. Já o TC de proteção, esse erro pode chegar até 10%. Logo, percebemos o seguinte, que no TC de medição, ele tem o compromisso de ser preciso. Mas aí vem a pergunta, e se eu utilizar um TC de proteção para alimentar instrumentos de medição? Ocorre algum problema? Ele vai funcionar. No entanto, terá um erro muito maior, e isso complica quando a medição é de energia, medição de faturamento. Você vai perder dinheiro por falha na qualidade da medição. Outro aspecto importante na análise é sobre a saturação do núcleo magnético. Vamos observar então esse gráfico da corrente do secundário em função da corrente do primário do TC. Observe o seguinte, no TC de medição, a saturação acontece com 4 vezes a corrente nominal. Já o TC de proteção, essa saturação ela vai acontecer quando se ultrapassa 20 vezes a corrente nominal. E esses fatores multiplicativos é o que chamamos fator de sobrecorrente. Observe então que o compromisso do TC de proteção é não saturar, suportando até 20 vezes a corrente nominal. Mas o que acontece se um TC de medição for utilizado para alimentar relés de proteção? Ora, o equipamento poderá não estar protegido, porque quando houver o curto-circuito com a corrente elétrica muito elevada, o TC de medição vai saturar e a corrente do secundário do TC não vai refletir a corrente de curto-circuito no primário, podendo então não haver a atuação do relé de proteção. Isso é crítico, podendo haver então a danificação do equipamento. Vejamos agora os principais parâmetros para um transformador de corrente. E o primeiro deles é a relação de transformação. Temos aqui um TC com relação de transformação de 500/5. 500 amperes no primário corresponde a 5 amperes no secundário. Essa relação de transformação, ela representa o nível de redução da corrente primária para o secundário. Por exemplo, numa situação em que neste TC está passando a corrente no primário de 100 amperes, haverá no secundário a corrente de 1 ampere, ou seja, 100 vezes menos. É o que representa a relação 500/5. Lembrando o seguinte, que a corrente do secundário é reflexo da corrente do primário. E no TC, essa corrente do secundário em regime, ela é padronizada no valor máximo de 5 amperes. Vamos então ao próximo parâmetro, fator térmico nominal. Pela ABNT, esse fator térmico pode chegar até 2 vezes. O que é que ele representa? É o fator multiplicativo da corrente elétrica nominal do TC. Então, por exemplo, para o TC com relação de transformação de 500/5 e fator térmico 1.3, significa que ele pode suportar em regime contínuo uma corrente elétrica de 650 amperes. Basta multiplicar corrente do primário pelo valor do fator térmico nominal. Caso o transformador de corrente ele opere continuamente acima do fator térmico, poderá haver a explosão do TC. Outro parâmetro importante para o TC é a carga nominal conectada ao secundário.
Essa carga ela é a potência do equipamento ou instrumento conectado no secundário do TC, que pode ser, por exemplo, um relé ou um instrumento de medição. Temos aqui um TC na nomenclatura ABNT 10C50. O que significa isso? Que é um transformador de corrente com 10% de classe de exatidão e a carga máxima no secundário 50 VA. Se ultrapassarmos esse limite de carga do secundário do TC, o fabricante não garante a classe de exatidão. Temos agora a tensão do secundário, que é a tensão máxima sem saturação. Ela é obtida pelo produto do fator de sobrecorrente multiplicado pela corrente do secundário e pela impedância da carga. Então, temos diversos níveis de tensão no secundário segundo a ABNT, chegando até 800 volts. E para terminar esse vídeo, temos uma questão de concurso da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, de 2006. Um TC de proteção possui relação de 300/5 e potência nominal de 50 VA para a exatidão especificada. Determine a impedância da carga secundária, a máxima tensão secundária e a máxima corrente primária de curto-circuito, de modo a garantir o erro máximo especificado. Ora, temos um TC de proteção, a relação de transformação 300/5, sabemos então que a corrente primária nominal 300 amperes e secundária nominal 5 amperes. Como é um TC de proteção, o fator de sobrecorrente é 20 vezes. Podemos então calcular a corrente máxima de curto-circuito no primário. Basta multiplicar a corrente nominal do primário pelo fator de sobrecorrente. Resultado, 6 kA. Ou seja, se na subestação o nível de curto-circuito ultrapassar 6 kA, significa que o TC estará superado, ok? Vamos então à corrente de curto-circuito máxima no secundário. Basta multiplicar corrente nominal do secundário pelo fator de sobrecorrente. Resultado, 100 amperes. Como calculamos então a impedância do secundário? Ora, a impedância é a razão entre a potência aparente, a carga do TC, dividida pelo quadrado da corrente do secundário. Substituindo os valores, temos que a impedância máxima será 2 ohms. Agora podemos então calcular a tensão máxima do secundário. Basta multiplicar a impedância que calculamos pela corrente de curto-circuito no secundário, a corrente de curto-circuito máxima. Vamos substituir os valores e teremos então que a tensão máxima do secundário será 200 volts. E a resposta da questão é a letra C. Valeu, pessoal, forte abraço e bons estudos!